Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos tentar ser breve na nossa mensagem. Isso é uma dificuldade para mim, mas com a graça de Deus a gente vai estar conseguindo. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Neemias capítulo 5. Nós já temos estudado aí o livro do profeta Neemias, né? Essas exposições estão sendo feitas para a igreja e mais uma vez aqui estamos para trazer aquilo que Deus tem para os nossos corações. Convido os irmãos a acompanharem. A leitura é todo o capítulo 5, mas nós vamos ler apenas o primeiro bloco, embora trabalharemos com todo o texto, mas vou ler apenas do verso 1 ao verso de número 13. Os irmãos acompanhem a leitura, que diz assim: Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam: Nós, os nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: Tivemos que penhorar nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, para conseguir trigo e matar a fome. Havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar ao rei impostos cobrados sobre as nossas terras e nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue, dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e nossas filhas à escravidão. De fato, algumas das nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando vi a reclamação a estas acusações, fiquei furioso. Depois de refletir no meu coração sobre tudo isso, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: Vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião para tratar deles e disse: Na medida do possível, nós resgatamos os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso, prossegui: o que estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente as suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, bem como os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite. Eles responderam: devolveremos tudo o que você disse e não exigiremos mais nada deles. Faremos o que você nos pediu. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda a sua casa e dos seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e escravizado. Toda a assembleia disse: Amém. Então louvaram ao Senhor e o povo cumpriu o que prometeu. Amém? Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez, somos gratos ao Senhor pela leitura da Tua Palavra. Agora nos colocamos, Senhor, diante de Ti e submissos ao Teu Santo Espírito. Nos conduza, Senhor, para que esta mensagem chegue aos corações, que produza fruto, que ela fale conosco, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero pensar com os irmãos sobre o tema, o temor de Deus, antídoto contra a injustiça.
O temor de Deus, antídoto contra a injustiça. Mas vamos, em primeiro lugar, entender o que é injustiça. Injustiça é a falta de justiça, caracterizada por ações, decisões, comportamentos que violam direitos, desigualdade, iniquidade ou tratamento desleal. Isso é injustiça. Neste capítulo 5 de Neemias, aqui, os inimigos e os muros saem de cena para revelarem um outro problema sutil, problema que estava se instalando no meio do povo. A ameaça não era mais o inimigo externo, mas a fome e a exploração, que eram os resultados da injustiça social provocada pelo próprio povo. O povo que estava provocando esta injustiça. Isso colocava em risco a estrutura física, moral e espiritual da própria comunidade. A comunidade estava em risco, não mais agora pelos problemas externos, mas pelo problema interno. Era preciso agir urgentemente, pois o povo de Deus estava perdendo o temor a Deus. Isso era um caso de urgência. O povo perdendo o temor de Deus. O que nós aprendemos com isso até aqui? Queridos, em primeiro lugar, nós aprendemos que onde não há temor de Deus, há exploração. Onde não há temor de Deus, há exploração. O verso 1 nos diz: foi grande, porém, o clamor do povo, e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. E os versos prosseguem até o versículo 5, mostrando assim qual era o problema. Até aquele momento, Neemias estava preocupado com a oposição externa, mas um problema interno se desenvolveu, um problema de natureza socioeconômica. Estava se abatendo sobre o povo. Enquanto o povo construía os muros, muitos judeus estavam passando necessidade. Pessoas passando fome, endividadas, pessoas tendo seus filhos vendidos como escravos, resultando na exploração entre os irmãos. O povo estava ferindo o próprio povo, ou seja, estava ferindo a própria carne. Era isso que estava acontecendo. Eram 4 grupos que estavam envolvidos no problema. Primeiro grupo, os que possuíam terras e por isso estavam necessitados, não possuíam terras e estavam necessitados de alimento. Não tinha terra, não tinha como plantar, não tinha como cultivar, colher para o seu próprio sustento. Estavam necessitados. O segundo grupo é os que tinham dificuldade de se alimentar, de alimentar suas famílias, embora eles possuíssem as suas propriedades. Por alguma razão, talvez pela ocupação de estarem ali construindo os muros, eles não tinham tempo de plantar, não tinham tempo de cultivar, produzir para o seu próprio sustento. Então eles tinham também a dificuldade de se alimentarem. O terceiro grupo, os que haviam tomado dinheiro emprestado para pagar tributos ao rei. Eles pagavam os tributos e também não conseguiam pagar empréstimos que eles fizeram, que eles precisaram fazer por conta dos juros exorbitantes. Então essas pessoas estavam sofrendo, padecendo a necessidade, passando fome e tendo problemas dentro da sua família por conta dessa questão. E o quarto grupo era o grupo dos judeus ricos que exploravam seus irmãos e irmãs, tomando suas terras e os filhos como garantia. Era isso que eles estavam fazendo. E esses judeus ricos, eles estavam desobedecendo a lei de Deus. Estavam desobedecendo o que o próprio Deus já havia prescrito, determinado lá em Levítico 25, do verso 39 a 40, que diz: se alguém do seu povo empobrecer e se vender a alguns de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador,
contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então ele e seus filhos estarão livres, e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados. Então havia um período que eles poderiam se colocar como empregados ou se vender, entre aspas, para servir em troca de sustento, de provisão para suas famílias, mas isso era por um período apenas. E depois desse tempo, eles deveriam ser restituídos e livres para viver as suas vidas. Era um propósito de Deus para que essas pessoas pudessem se estruturar financeiramente, né? Para que eles pudessem continuar a vida de forma digna. Mas aqueles judeus ricos estavam atropelando esta lei de Deus. Essa história traz a você indignação? Ao ler esta história, você se indigna? Eu me indignei e me indigno com isso. Mas Neemias também se indignou. Sabe por que ele se indignou, queridos? Em segundo lugar, porque o temor de Deus gera indignação contra o pecado. O temor de Deus gera indignação contra o pecado. Os versos 6 a 7 vão falar sobre isso, mas apenas o verso 6 diz o seguinte: ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei. Neemias se indignou em ver a exploração dos pobres, dos judeus, seus irmãos, escravizados por dívida. Não era uma indignação movida por uma emoção, mas era algo espiritual. Ele estava sendo movido pelo Espírito de Deus, e isso refletia o caráter de Deus em Neemias. O caráter de Deus que é justo estava sendo refletido na pessoa de Neemias. O temor de Deus não é passividade. Ele desperta a sensibilidade moral em cada um de nós, quando nós sentimos assim esse temor de Deus. O temor de Deus, ele nos alinha nosso coração com o caráter de Deus. Assim passamos a odiar aquilo que Deus odeia, que é a opressão, o abuso, o pecado, a injustiça e tantas outras coisas mais que afetam o coração de Deus, que contraria a sua lei e a sua vontade. Quem teme a Deus não se acostuma com a injustiça. Não normaliza o erro, nem mesmo quando isso é culturalmente aceito. Não podemos nos conformar só porque a sociedade caminha nesse caminho, nessa estrada. Nós não podemos nos conformar. Lembrando a palavra do apóstolo Paulo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é isso que nós precisamos. Não nos conformar com as coisas que o mundo está mostrando. Ainda que isso seja cultural, mas não é da parte de Deus, não é a vontade de Deus. Então não podemos aceitar. Precisamos confrontar essas coisas. Por que precisamos confrontar? Em terceiro lugar, porque o temor de Deus confronta e corrige o erro. O temor de Deus confronta, nos leva a confrontar e corrigir o erro. Verso 7 diz: fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas, por isso convoquei uma grande reunião contra eles. Olha a indignação de Neemias. Ele confrontou aqueles homens e procurou corrigir este erro. Ele não ignorou o problema, nem evitou o conflito. Ele confrontou diretamente os líderes, seus irmãos, seus compatriotas, esses líderes que eram responsáveis pelo povo. Acusou os nobres e os oficiais de abusarem de seus irmãos e de fazerem o oposto que ele, Neemias, estava fazendo. Os nobres e oficiais estavam agindo como
não como irmãos, mas como senhores de escravos. Era isso que eles estavam fazendo, donos de escravos que estavam sendo. Enquanto Neemias primava pela segurança do povo nas suas terras, né? Os nobres magistrados estavam vendendo seus irmãos como escravos para os estrangeiros. E Neemias replica isso. Ele fala sobre essa questão, ele lembra a eles que já havia os resgatados uma vez. Tinham feito os esforços para resgatar os seus irmãos, e agora seria caso de eles terem que fazer isso mais uma vez? Era isso que teria que ser feito? Mas era essa questão, ou esse problema, que eles estavam causando, vendendo seus irmãos para povos estrangeiros. Eles não podiam pagar a dívida, então eles vendiam para terem a restituição, cometendo assim esse pecado de injustiça, não só contra eles, seus irmãos, mas contra Deus. Era isso que eles estavam fazendo. E aí, Neemias, ao lembrar a eles se colocam em silêncio. Ficaram mudos. Não tiveram que responder porque reconheceram a sua injustiça. Em meio ao silêncio deles, Neemias diz: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. De acordo com Êxodo 21, 8, Deus havia pedido ou proibido essa prática de vender os seus irmãos, né? Ali o texto trata de alguém que adquiriu um servo ou uma serva, se ele não fosse-lhe do agrado, ele não poderia vender a outros povos estrangeiros. Então eles também começaram a atropelar isso, por falta do temor a Deus nos seus corações. Isso é o que estava acontecendo. O problema todo, meus queridos irmãos, estava no afastamento do temor a Deus. Quantos problemas surgem quando essas coisas acontecem, ou quando isso acontece no coração do servo de Deus? De se afastar do temor do Senhor. E aí começam as práticas de injustiça. Mas, em quarto lugar, o temor de Deus produz restituição. Versos de 11 a 13 nos diz: devolvam-lhes, não vou ler todos os versos, devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Glórias a Deus. Glórias a Deus por isso. Que bom quando a consciência fica ativada pelo Espírito Santo e reconhece o erro. Os culpados não só reconheceram o erro, mas devolveram o que haviam tomado do povo. Houve reparação concreta do dano causado. Não somente ficou na teoria, não apenas no arrependimento, mas esse arrependimento produziu uma prática, que era a reparação. É isso que nós precisamos também aprender diante dos nossos erros. Não apenas ter um arrependimento e pedir perdão a Deus, mas, se possível, procurar reparar aquele dano que nós causamos a outra pessoa. Precisamos entender isso, porque isso é a vontade de Deus. Houve arrependimento, os corações deles foram recapturados pelo temor a Deus. Quem sabe alguns de nós, nesta manhã, não precisamos ter nosso coração recapturado pelo temor de Deus. Quem sabe? Que possamos pensar muito nisso. O arrependimento genuíno sempre inclui restituição.
quando possível. É claro que nem sempre dá para restituir, mas quando possível, precisa ser restituído. Então não nos conformemos apenas em nos arrepender e pedir perdão a Deus, mas procurar reparar o dano que nós causamos. Lembra-se de Zaqueu? Quando lá em Lucas 19:8 ele é exortado por Jesus e ele diz: se eu tenho defraudado alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Ele não só estava se arrependendo, mas praticando a restituição. Precisamos desse ensino, colocar isso no nosso coração. O verdadeiro temor a Deus não fica só nas palavras, ele gera mudança prática. É isso que acontece. Esse é o verdadeiro arrependimento. Neemias ainda reforça com um juramento, mostrando seriedade nisso. Ele diz, verso 13, também sacudi a dobra do meu manto, e disse: Deus assim sacuda a sua casa, e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Olha, isso é muito sério. Sacudir o regaço, como está na versão, ou em outras versões, ou dobrar, ou sacudir a dobra do manto, era um ato de natureza simbólica para reforçar um acordo. Tá? Representava o quê? Uma rejeição, repúdio, protesto ou promessa de esvaziar e amaldiçoar quem não cumprisse o juramento. Era isso que Neemias estava falando. Em outras palavras, ele estava querendo dizer que Deus varra de todos os seus bens se assim vocês não procederem. Que Deus varra todos os seus bens. Era o juramento que estava sendo feito ali. Mas o povo entendeu. O povo procurou obedecer à vontade de Deus proferida por Neemias. Mas não é somente isso. Ainda temos algo a aprender com Neemias. Em quinto lugar, o temor de Deus molda o caráter. O temor de Deus molda o caráter. Os versos seguintes, até o 19, vão nos mostrar isso. No verso 15, Neemias diz: mas por temer a Deus, não fiz desta maneira. Entende? Que era o temor a Deus que o impedia de praticar injustiças. Entende que é o temor a Deus que vai nos livrar de praticar injustiças? Esse temor a Deus vai nos levar a ter amor ao próximo, a tratar o próximo como igual, a não praticar injustiças de espécie de forma nenhuma. É o caráter, muitas vezes, que tem que ser moldado pelo temor a Deus. E temor a Deus a gente consegue através de submissão a Deus, de oração, de muito jejum e também de muita vivência na palavra de Deus, ou seja, de prática da palavra de Deus. Não é apenas ler e achar bonito o texto, mas introjetar no coração, deixar que o Espírito Santo enraize essa palavra no nosso coração para que nós possamos ser moldados em todo o nosso ser, em toda a nossa constituição. É inadmissível diante de Deus a injustiça. É um pecado gravíssimo. E nós estamos vivendo isso neste mundo. E a Igreja do Senhor está aqui exatamente para fazer diferença. A partir de cada um de nós, a partir de dentro de nós. Porque o que estava acontecendo era dentro do povo, não era fora apenas. Então nós precisamos estar atentos a partir de nós. Neemias mostra com um exemplo pessoal, como governador ele não explorou o povo, ao contrário dos seus antecessores que exploraram o povo. Não exigiu direitos que poderia ter,
Como governador, ele tinha direitos. Ele poderia exigir, mas não fez. Sustentou outros com seus próprios recursos. Por quê? Porque o temor de Deus mudou as suas decisões diárias. O temor de Deus precisa mudar as nossas decisões diárias. Produziu integridade em Neemias, produziu generosidade e uma liderança servidora. Tudo isso nós precisamos viver, aplicar em nossas vidas. Havia um padrão de exploração antes dele, mas Neemias agiu ou decidiu viver diferente. Ele tinha autoridade. Como governador, como disse, tinha direitos legítimos, poderia cobrar os impostos, aquilo que era devido a ele, exigir sustento do povo, usufruir de privilégios que é pertinente ao seu cargo, mas escolheu não usar desses direitos. Ele abriu mão desses direitos. Muitas vezes queremos brigar por direitos, em detrimento, muitas vezes, do prejuízo e dano do outro. Nem sempre podemos lutar pelos nossos direitos, a não ser que nós não venhamos a ferir, prejudicar outras pessoas para defender os nossos direitos. Temos o direito de defender, sim, os nossos direitos, mas de uma forma legal, de uma forma justa, a partir da vontade de Deus. E, por conseguinte, embora a nossa justiça desse tempo não seja tão justa, mas dentro de um padrão, de um limite, nós podemos lançar mão dela, desde que não venha trazer o dano ao próximo. Não é isso que Deus quer de nós. E é isso que Neemias ensina com a sua vida àquele povo. E que aquele povo começou a aprender e atender. Por que isso? Porque o temor de Deus, sabe, queridos, cria um filtro interno mais forte do que qualquer pressão externa. O temor de Deus cria um filtro interno em nosso coração, mais do que a pressão externa. Ele não precisava abrir mão, mas ele abriu. Em prol do povo, da calamidade que o povo estava sofrendo, ele abriu em prol desse povo. Enquanto nós estamos dispostos também a abrir a mão do nosso direito para abençoar, em qual nível, em que grau, enquanto tem essa disposição em nós? Precisamos do temor de Deus no coração. Quero já ir para a conclusão dessa mensagem, já fazendo um paralelo cristológico aqui, dizendo para os irmãos que o temor de Deus é plenamente revelado em Cristo. Neemias era um homem que, por temor a Deus, se indigna contra o pecado, confronta o erro, promove restituição e vive com integridade. Neemias não é o fim da história. Ele aponta para alguém maior. Tudo que vemos em Neemias encontra seu cumprimento em Jesus Cristo. Neemias não tolerou a exploração. Jesus também demonstrou indignação santa ao ver a corrupção do templo. Jesus não apenas reagiu contra o pecado externo, ele confrontou a raiz do pecado em nossos corações. Na cruz, ele tratou definitivamente aquilo que Neemias apenas combateu momentaneamente. Neemias confrontou os nobres, Jesus confrontou os fariseus, líderes religiosos e multidões, mas com uma diferença. Ele não só expôs o erro deles,
ele ofereceu graça para a transformação. Ele não apenas apontou o pecado, mas levou à salvação do pecador. Neemias não exigiu restituição. Cristo se tornou a nossa restituição. Neemias foi exemplo de liderança justa. Cristo, o padrão perfeito. Não explorou, não pecou, não praticou injustiça e agradou ao Pai. Só Cristo no nosso coração pode transformar. Só em Cristo aprendemos o verdadeiro temor de Deus. Só em Cristo conseguimos viver tudo que Neemias ensinou. Neemias nos mostra o motivo como vive alguém que teme a Deus. Cristo nos dá poder para viver em justiça. Somente Ele, só por Ele, só através dele, conseguiremos viver uma vida em justiça e não praticar a injustiça. E fechando, uma frase aqui. A injustiça é a fonte, isso é uma conclusão que eu chego, a injustiça é uma fonte de vários outros pecados. Mas existe uma causa mais profunda. É o coração. A ausência de temor a Deus no coração é a verdadeira causa da injustiça. Como está o seu coração? Como está o nível de temor a Deus? Será que não nos afastamos tanto do temor a Deus? E muitas vezes até sem perceber praticamos injustiça? Como nós temos olhado para o nosso próximo, nosso irmão? Nós temos aprendido muito aqui nesta igreja a partir desse púlpito. Agora mesmo nós ouvimos sobre missões, a necessidade daqueles que estão perecendo e padecendo por fome e sede, não só física, mas de justiça. E como nós temos reagido? Entenda uma coisa, é o temor de Deus no nosso coração que vai nos guiar na estrada da verdadeira justiça. Essa é a vontade de Deus. Precisamos nos quebrantar, nos arrepender e partir para uma vida prática. Tiago vai dizer que aquele que é apenas ouvinte da palavra nada faz. Precisamos ser praticantes. Nada é aquele que apenas ouve, mas é aquele que pratica. Amém? Oremos.